quero aqui agradecer a presença de todos vocês, cumprimentar o nosso vice-prefeito Juliano, que está à frente desse comitê de flexibilização, junto com o secretário Cimei Baldani, nosso presidente da Câmara Municipal, vereador Sadal Sakai. Está sendo televisionado, ao vivo, né? Na verdade, transmitido ao vivo pela TV Câmara, a TV Diário também está acompanhando a TV Câmara. Eu só peço ao senhor o distanciamento de uma cadeira sim, uma cadeira não. Depois vai ser aberto alguns questionamentos, todos com microfone, como está sendo gravado, tudo. Então, seria o protocolo nosso aqui. Tá? Falar um pouquinho para vocês do trabalho desse comitê, junto do Executivo e junto com o Legislativo. O vereador Pedro Komura, por ser o presidente da Comissão de Indústria e Comércio, ele que está acompanhando esse trabalho, junto com a Comissão Especial de Vereadores, que o vereador Fulano é o presidente, está chegando também, eu faço parte dessa comissão, junto com o vereador Mauro, o vereador Caio e o vereador Antônio Lino. E o vereador Pedro Komura tem um compromisso hoje e não pôde participar, mas o vereador Fulano, como presidente da comissão, acabou de chegar agora. Vereador Fulano, por favor. E eu vou passar a palavra ao nosso vice-prefeito, Juliano, que tem conduzido esse trabalho, falando um pouquinho sobre a flexibilização, principalmente nossos segmentos de restaurantes, hotéis e bares. Tá bom, Juliano? Passa a palavra para Vossa Excelência. Obrigado, Farofa. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Sadal. Bom dia, vereador Furlan. Bom dia, vereador Farofa. Obrigado novamente à Câmara Municipal por disponibilizar o espaço, por ajudar a cidade de Mogi das Cruzes, e principalmente a administração do nosso prefeito Marcos Melo, no que tange a articulação setorial e intersetorial com as mais diversas atividades econômicas que nós temos dentro da nossa cidade, e principalmente se solidarizando com toda a população e com todo o empresariado local das dificuldades econômicas pela qual os mais de 5.000 municípios do Brasil vêm passando. Você quer tecer algumas palavras antes, Sadal, da gente fazer a apresentação? Por favor, então, Sadal, por favor. Bom dia a todos. Para ser bastante breve, né? Quero agradecer a presença do vice-prefeito Juliano Abi, nosso amigo também, companheiro de partido, secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Cimei Baldani. O Cimei entrou na secretaria, até pela indicação do nosso partido, mas é uma secretaria que eu tive a oportunidade de ser o secretário em 2017. Depois foi o Clodoaldo e agora o Cimei que está conduzindo essa secretaria, que é diretamente relacionada a esse trabalho da questão da flexibilização do comércio aqui na nossa cidade. É uma luta, eu tenho frequentemente participado junto com o pessoal da secretaria, porque nós sabemos da dificuldade que os empresários têm enfrentado, principalmente após mais de 90 dias, né? Nós sabemos que nós não temos condições de suportar mais essa questão de estarmos fechados nesse momento. Então, acho que é importante a gente estar trabalhando para que a gente possa ter essa flexibilização. Também quero cumprimentar os meus companheiros, vereadores Marcos Furlan, vereador Farofa, que é o nosso líder da bancada aqui na Câmara Municipal. O Farofa também, você faz parte da Comissão Permanente de Indústria e Comércio aqui aqui da Câmara Municipal, e também faz parte da SEV que o Furlan montou aqui na Câmara Municipal, e do qual o Furlan é o presidente. E também nós, no comitê de flexibilização, nós indicamos o vereador Pedro Komura para participar desse comitê, para que a Câmara pudesse estar acompanhando todo esse processo, até porque o Pedro Komura é o presidente da Comissão de Indústria e Comércio aqui da Câmara Municipal. Então, quero parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito na Prefeitura. Estamos aqui também para ouvir, para tomar conhecimento, né? Porque a gente sabe que é importante todo esse protocolo, porque sem esse protocolo nós não conseguiremos ter a reabertura dos comércios aqui na nossa cidade. Então, muito obrigado a você, Juliano, muito obrigado, Cimei, por estar aqui junto nesse nosso trabalho, e nós, com certeza, estaremos junto com vocês em toda a retomada da abertura dos comércios na nossa cidade. Muito obrigado. Bom, gente, vamos dividir a reunião em 3 partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma breve síntese por meio dessa apresentação para colocar vocês sobre os números, os indicadores e como que
a gente é faseado e como que nós somos analisados por parte do governo do Estado. Na segunda parte da reunião, nós vamos discutir esses protocolos sanitários, que são os procedimentos que vão precisar ser adotados caso a cidade de Mogi das Cruzes, junto com a região do Alto Tietê, venha se tornar amarelo. E na terceira fase dessa nossa reunião, a gente abre para eventuais perguntas e questionamentos que não necessariamente tenham a ver com o protocolo sanitário. Então, é importante só a gente focar. Essa é uma primeira reunião que nós estamos realizando, e talvez seja a primeira de muitas. Então, não se preocupem em querer trazer em pauta assuntos que estejam fora dessa reunião, porque elas poderão perfeitamente ser objeto de outras reuniões, inclusive com o apoio tanto da Secretaria de Saúde como da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. No dia 26 de maio, ou seja, quase um mês atrás, nós nos antecipando ao anúncio do Plano São Paulo, que passou a estabelecer essas cores diferentes para as fases da cidade. O prefeito municipal convocou uma parte da equipe técnica, uma parte dos secretários, para começar a analisar os indicadores e, principalmente, questionar ao governo do Estado quais as dúvidas que nós iríamos passar a ter em relação à aplicação desse novo decreto. No dia 28, no dia 29 de maio, o governo do Estado anunciou o Plano São Paulo e baixou o decreto anunciando-o. Posteriormente, nós começamos a figurar dentro da fase vermelha durante 2 semanas, período em que as prefeituras municipais aqui da região do Alto Tietê, com o apoio das suas respectivas câmaras municipais, passou a questionar o governo do Estado do porquê que toda a região metropolitana do Estado de São Paulo foi colocada dentro do mesmo balaio, dentro da mesma bacia. Foi quando, na semana já do dia 10 de junho, o governo do Estado anunciou a divisão da região metropolitana de São Paulo e nós passamos a ser uma região específica, que é a região do Alto Tietê, para fazer a análise dos indicadores, tanto do sistema de saúde como de epidemiologia. No dia 9 de junho, essa mesma equipe técnica que foi convocada pelo prefeito municipal no dia 26 de maio, ela se reuniu e fez as recomendações técnicas sanitárias daquilo que nós entendíamos que era o ideal para a retomada gradual das atividades da fase laranja. E, dentro desse contexto, envolvia, obviamente, a ampliação dos horários de 4 para 6 horas de funcionamento para diminuir as aglomerações. Nós, inclusive, dentro desse estudo feito no dia 9 de maio, ou seja, um dia antes de sermos anunciados dentro da fase laranja, nós fizemos o levantamento de todo o passeio público da região central, de uma poligonal formada entre a Rua Senador Dantas, Rua Brás Cubas, Ricardo Vilela e Dr. Correia. E levantamos que, em média, nessa região, nós temos um passeio público, ou seja, uma calçada, que varia entre 1 metro a 1,5 metro, mas, em média, nós temos 1,20 metro apenas de largura de calçada, impossibilitando, portanto, que os comércios conseguissem dispor e organizar as suas filas do lado de fora. Mas, ao mesmo tempo que nós modificamos ou tentamos melhorar a estrutura de isolamento e afastamento social proposto pelo governo do Estado no Plano São Paulo, nós recebemos uma determinação do Ministério Público para que seguíssemos ipsis literis aquilo que está escrito dentro do decreto do Estado. E, em virtude dessa determinação do MP, nós tivemos que recuar na decisão só Mogi das Cruzes, porque todas as demais cidades do Alto Tietê que tomaram a decisão em conjunto, elas não receberam essa mesma determinação por parte do MP. E, por isso, que, ao longo dessa semana, nós tivemos que diminuir o horário de funcionamento do comércio. Esse comitê, hoje, ele é formalmente formado por uma integrante do Departamento de Saúde, do Departamento de Vigilância em Saúde, da Vigilância Sanitária, que é a nossa amiga Paula Santos, formada pelo Dr. Henrique Nauf, que é o nosso secretário de Saúde, Cimei Baldani, que é o nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico,
pelo Luiz Pinheiro, que, embora não esteja aí na lista, ele, de verdade, é o principal braço direito do CIMEI, o responsável por pautar todas as informações e indicadores dentro da secretaria, assim como do Pedro Komura, que é um integrante da Câmara Municipal, que faz parte desse comitê. Não está indo? Ah, agora sim. Oh? Desculpa a falha técnica, gente. Foi? Beleza. Portanto, nós somos obrigados a seguir algumas premissas legais, e dentre essas premissas legais está aquilo que está previsto dentro do decreto do governo do Estado. Inclusive, essa recomendação ela é reforçada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite, sim, que os municípios sejam autônomos em suas decisões. Todavia, ele precisa necessariamente seguir os regramentos das hierarquias superiores, seja do governo do Estado ou do governo federal. E, basicamente, é isso que vem escrito dentro desse acordo do STF. E foi reforçado por meio dessa determinação do Ministério Público, ou seja, não é autorizado, sem o embasamento em evidências técnicas, científicas e análises técnicas, que os municípios se afastem das diretrizes estabelecidas pelo governo do Estado. Nós, hoje, somos responsáveis, por meio desse comitê, por conversar com os mais variados setores econômicos da cidade. Essa daqui, acho que é a 4ª ou 5ª reunião que a gente já vem fazendo. Ontem nós fizemos com segmentos de salões de beleza, barbearias, no dia anterior com campos de futebol. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem fazendo essas reuniões setoriais desde o dia 26 de maio, para se ter uma ideia, para conversar não só a respeito das dificuldades que vocês vêm sentindo, mas também para ir adiantando o processo da geração desses protocolos sanitários. Nós passamos, por meio desse comitê, a integrar vários indicadores, sejam da área econômica, social e de saúde, e, baseado nas informações passadas por esse comitê, é que os prefeitos municipais das suas respectivas cidades adotam as respectivas posturas de decisão e de deliberação política. Nós precisamos seguir necessariamente, num processo de retomada gradual da nossa economia, alguns critérios, e o nosso objetivo, o objetivo do comitê, ele é pautado, primeiramente, em fazer um planejamento horizontal, ou seja, democratizar as nossas decisões. Nenhuma decisão do comitê ela é tomada porque o Juliano acha aqui, ou o prefeito acha aqui, ou o secretário acha aqui. Todos nós temos as obrigações de participar de maneira direta desse processo de deliberação. E, por isso, novamente, agradeço à Câmara Municipal, que vem sendo um poder legislativo muito participativo no tocante a auxiliar a Prefeitura nessa tomada de decisões, por meio não apenas da comissão que foi recentemente criada e presidida pelo vereador Furlan, mas a Casa Legislativa, hoje presidida pelo Sadal Sakai, vem tendo uma participação muito importante dentro das deliberações que vão acontecendo ao longo da pandemia. Segunda coisa, é importante que as pessoas entendam que a retomada é gradual. Não dá para se esperar que a gente vá voltar com 80, com 70, ou não dá para a gente esperar que nós vamos voltar à nossa totalidade de uma hora para outra. Cada dia é um novo dia. Cada dia nós temos indicadores de saúde, de óbito, de novos casos, que impactam diretamente nesse processo de retomada. Nós sabemos muito bem de que, no alongamento da suspensão das atividades, nós vamos ampliar ainda mais a crise econômica. Nós temos plena ciência disso. Por isso que as prefeituras municipais vêm
solicitando e exigindo dos governos, tanto federal como estadual, que dê liquidez no mercado. Ações pontuais, como foi feito em relação ao pagamento de parte do salário dos funcionários, ou o auxílio emergencial, isso é auxílio que permite a gente a ficar com as nossas atividades suspensas, mas isso teria que ser ampliado para que os nossos CNPJs e para que as nossas empresas tivessem um fôlego maior nesse processo de suspensão. Mas ele precisa ser uma retomada gradual. E por quê? Porque nós, com base nesses indicadores, a gente precisa traçar eventuais regressos ou eventuais ampliações de retomada econômica, de reabertura. Então, isso é analisado diariamente por esse comitê, com a ajuda de todos os parceiros. Dentro desse processo de retomada, a gente tem que sempre lembrar que o principal objetivo ainda é manter isolamento social. Ainda é manter isolamento social, fazendo com que os nossos idosos, as pessoas com comorbidade, as pessoas com doenças prévias, possam ficar afastadas dos seus afazeres. Isso é premente, porque a taxa de letalidade dessa doença em relação a esse público ele é muito superior à média dos infectados. Segundo pilar, não deu para a gente isolar, nós precisamos manter esse distanciamento social. Não dá para a gente achar que já é hora da gente se abraçar ou de nós termos contato com as pessoas, porque a ausência de distanciamento é quem gera, hoje, o grande processo de contaminação. Distanciou, precisamos rever os nossos comportamentos sociais. E aí a gente entra para aquela segunda parte da reunião que diz respeito aos protocolos sanitários. Nós precisamos rever esses nossos comportamentos, tanto em casa, no trabalho, ou até nas nossas atividades de lazer, de esporte, e assim por diante. E óbvio que o último pilar é a fiscalização e o monitoramento. De maneira muito rápida, esses dados aqui vocês conseguem obter no site da Prefeitura Municipal. Não se confundam com o gráfico, porque esse gráfico aqui, óbvio que ele não vai mostrar platô, ele não vai mostrar regresso da evolução de casos, etc., porque ele é baseado no número de casos. Se o número de casos ele vem aumentando progressivamente, é óbvio que o gráfico vai ficar sempre em crescente, certo? Mas é um dado que vocês podem acompanhar diariamente pelo site da Prefeitura Municipal. Esse é um dado que nós fechamos no dia 16 de junho, ou seja, na semana passada. Então, apenas para que vocês tenham uma noção, no início da pandemia, que é ali... No início da pandemia, que se deu em meados de março, até a primeira quinzena de maio, nós fomos tendo um acréscimo, uma subida dessa pirâmide, e essa pirâmide começou a cair a partir da segunda quinzena de maio. Ou seja, a suspensão das atividades econômicas, o isolamento social, a suspensão das aulas, teve um impacto direto na evolução da epidemia aqui na cidade, e isso é mostrado por esse gráfico. Mas é importante que vocês não se amparem, não se sustentem apenas nesses números, porque esses números também são mutáveis. Por quê? Os exames que nós encaminhamos de suspeitos de contrair o Covid, eles não necessariamente retornam no mesmo dia. Às vezes, eles demoram alguns dias para retornar. E esses dados eles são atualizados não com base no dia que o exame volta, eles são atualizados com base no dia que o nosso paciente entrou no sistema. Em outras palavras, aquele número 198 ali, ele pode eventualmente mudar, porque pode ser que tenha alguém que morreu naquela semana de maio, cujo teste ainda não retornou para a Prefeitura Municipal positivo ou negativo. Caso ele retorne positivo, aquele número 198 vai para 199. Então, essas adequações elas acontecem. Na primeira semana de junho, para vocês terem uma ideia, nós tivemos taxa de óbito negativo. Mas como assim? Os caras ressuscitaram? Não, porque verificou-se depois, pelo cadastro e pela correção do cadastro, que essa pessoa que era tida como óbito da cidade de Mogi das Cruzes, embora tenha morrido em Mogi, ele não era de Mogi das Cruzes, ele era de uma outra cidade. Então, negativou o nosso óbito e positivou em alguma outra cidade. Uma outra evidência de que
o isolamento social e a quarentena funcionou na cidade de Mogi das Cruzes também se dá no gráfico de óbitos, que da mesma forma que o gráfico de casos, que é esse aqui, o gráfico de óbitos, a pirâmide, começa a descer e decrescer ao longo da segunda quinzena de maio. Esse dado aqui já não é um dado tão positivo para nós. Lembrando que esse cenário aqui é o cenário do dia 16 de junho. Okay? Por que eu digo que ele não é tão positivo? Porque ele mostra que o número de casos suspeitos, que é o azul, aliás, o azul é o negativo, e o outro é o confirmado, o laranja é o confirmado, ou seja, o número de casos suspeitos, que é o azul, foi diminuindo em relação ao número de casos confirmados. Significa dizer que a gente passou a ter mais casos positivos dos nossos suspeitos na nossa cidade. Esse é um dado também que ele é puramente matemático, não é científico, ele não é epidemiológico, mas ele mostra que, dentre todas as 645 cidades do estado de São Paulo, a cidade de Mogi das Cruzes, no início da pandemia, era a 10ª cidade com maior número de casos positivos no estado de São Paulo. Nós figurávamos em 10º no início da pandemia. E hoje, em número de casos, nós estamos em 21º. Em outras palavras, a cidade de Mogi teve uma evolução da epidemia menor do que em relação a outras cidades. Em relação ao número de óbitos, o nosso dado ele já é mais linear. Embora no número de casos a gente esteja em 21º, no número de óbitos hoje a gente está ranqueando em 11º. Mas a gente vem seguindo linearmente aí as 10 primeiras posições, infelizmente. Esse também você consegue obter no site da Prefeitura. No dia de ontem, a nossa taxa de ocupação de UTI estava variando lá entre 50% e 47%, que é essa pizza do lado de cá. Hoje deu uma subidinha, ontem deu uma subidinha, mas ainda não tem assustado o nosso sistema de saúde. Esse é um dado que o governo do estado utiliza para nos pontuar e nos colocar dentro de uma fase amarela, laranja, assim por diante. É assim que o governo do estado enxerga a gente. Então, aquele primeiro número escrito 47, ali na ponta esquerda, é a taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI Covid. Nós estávamos com 47% no dia 23, é isso que eu expliquei para vocês, que a gente deu uma subida no dia de ontem. Depois, aquele número 22,21 é um número que não muda muito, que é o número de leitos UTI Covid para cada 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia do quanto esse número aqui na cidade de Mogi das Cruzes ele é positivo, o governo do estado utiliza como critério básico o número 1 até 5, ou seja, até 5 leitos Covid para cada 100 mil habitantes, o governo do estado entende que é um bom cenário. Para ele, 1 é ruim, 5 é bom. A gente está com 22, então nós estamos muito acima, inclusive, do indicador que o governo do estado utiliza. Depois, o 94,3 diz respeito à taxa de internações na cidade de Mogi, e os gráficos aqui embaixo dão conta do número de novas internações, aqui na parte de baixo. Ontem nós tivemos um pico que deu até uma assustada na gente, subiu para 36 no único dia. Por isso que eu digo para vocês que isso é monitorado todos os dias. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar um pouco rapidamente daquilo que o comitê já desenvolveu. Além dos decretos, essa semana, amanhã, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, por meio do CIMEI, por meio do Luiz, eles conseguiram fazer uma parceria com uma empresa que, gratuitamente, por meio da Prefeitura Municipal, vai disponibilizar um curso de capacitação de protocolos sanitários. Isso permite que vocês obriguem os seus funcionários e os seus colaboradores a participar desse curso, cujo curso ensina procedimentos básicos, procedimentos gerais de como se comportar dentro da empresa, de como se comportar dentro de casa, de como se comportar até dentro do transporte público, para minimizar os riscos de exposição.
Ao final do curso, esse curso foi inclusive validado e revisado pela nossa vigilância sanitária. Ao final do curso, essa pessoa faz um pequeno teste e ganha inclusive um certificado. Certificado esse que pode vir a ser um diferencial de mercado a partir do momento que vocês passem a retomar as suas atividades. Outra coisa importante que nós desenvolvemos ou estamos em desenvolvimento, é o tal do sistema de monitoramento, o sistema de gestão ambiental que a gente pretende colocar à disposição. Vamos ver se até a primeira quinzena de julho a gente coloca isso à disposição. É um mecanismo, quem conhece as normas ISO, seja ISO 9000, ISO de qualidade, ou ISO 14001, que é Sistema de Gestão Ambiental, conhece os ciclos PDCA, né? Planejamento, fazer, checar, visando sempre uma melhoria contínua. Nós estamos desenvolvendo um sistema de gestão sanitária para que vocês possam aplicar isso dentro dos seus estabelecimentos comerciais, dentro das suas empresas. Existe um grande preconceito em relação a sistemas de gestão. As pessoas acham, primeiro, que é um negócio altamente burocrático, caro, necessário ser contratado, inclusive, profissionais de mercado para prestar consultoria. E esse é um preconceito totalmente equivocado, porque não é isso. O grande objetivo de um sistema de gestão é fazer com que vocês, empresários, possam identificar os seus principais processos, os seus principais serviços, correlacioná-los com os aspectos de risco e propor medidas, sejam de mitigação, de prevenção ou de compensação. Vocês passam a se autoconhecer como empresários. Vocês fazem isso dentro do seu RH, vocês fazem isso dentro do seu financeiro, mas às vezes esquecem de analisar os seus processos. Então, o objetivo desse sistema de gestão, que será também certificável, a Prefeitura também pretende emitir um certificado, é fazer com que vocês sejam os autofiscalizadores dos seus respectivos estabelecimentos. Ajudar a Prefeitura Municipal, ajudar a cidade de Mogi das Cruzes a se autofiscalizar. O curso, o Cimei está me lembrando que o curso ele tem uma duração de 1h30, né, e totalmente online, dá para fazer pelo celular e, conforme eu falei, ele tem um certificado ao final. Apenas para a gente fazer algumas considerações breves antes da gente entrar na parte dos protocolos sanitários. A Prefeitura ela criou dentro do site dela uma aba em que, ainda no dia 9, no dia 10 de junho, por meio do qual ela disponibilizou vários protocolos sanitários de vários segmentos. Está lá já à disposição. Esses protocolos sanitários eles vieram do governo do Estado. A vigilância sanitária ela se debruçou durante uma semana para revisar cada uma das ações, cada um dos procedimentos que lá estão escritos, de maneira a adequar e melhor adequar ao nosso cenário local, ou seja, as atividades da nossa cidade de Mogi, certo? Existem algumas, não digo dúvidas, mas alguns questionamentos que nós fazemos em relação a algumas decisões ou algumas orientações que o governo do Estado estabelece dentro do Plano São Paulo. Uma delas foi essa questão de 4 e 6 horas. Né? Nós, tecnicamente, chegamos à conclusão de que em Mogi, talvez em outras cidades, até desse para fazer, mas em Mogi isso não era viável. Outra coisa que a gente colocou em xeque em relação ao que o governo do Estado está estabelecendo foi aquilo que ele anunciou ontem, sobre a reabertura das escolas e a forma do faseamento da reabertura das escolas. O cenário escolar da cidade de Mogi das Cruzes ele é muito diferente do cenário escolar de outras cidades, né? Nós temos uma característica muito peculiar. Inclusive, o nosso ensino em período integral ele é muito superior às demais cidades do Brasil, né? Porque hoje mais de 50% dos nossos alunos da rede municipal de ensino têm ensino em período integral, o que não acontece nas demais cidades brasileiras. E uma outra coisa que a gente está ponderando, e nós estamos aguardando o governo do Estado nos responder, é o que significa ar livre para ele. Por quê? Caso a gente venha a se tornar fase amarela, isso passaria a permitir que vocês, estabelecimentos comerciais na área de bares, restaurantes e lanchonetes, voltassem com o atendimento presencial.
Lembrando que, desde o início da quarentena, vocês estão permitidos a funcionar no sistema delivery e drive-thru. Mas o atendimento presencial, fechado. Se nós passarmos a ser a fase amarela, o governo do Estado estabeleceu 3 critérios. 1, funcionamento de até 6 horas contínuas e ininterruptas. 2, capacidade máxima de 40%. E 3, desde que o estabelecimento esteja ao ar livre. E esse ao ar livre, nós já questionamos, por meio do nosso Departamento de Vigilância em Saúde, nossa vigilância sanitária, se ar livre significa sem teto, se ar livre significa sem parede, se ar livre significa dentro de uma praça pública. O que é ar livre para ele? Então, nós estamos aguardando essa informação. Assim como nós tínhamos dúvida em relação ao tal dos 20% ou 40% de capacidade, porque nem todos os estabelecimentos possuem capacidade de lotação afixada no seu alvará ou no seu AVCB. Às vezes isso não é tão claro. Então, nós fizemos um questionamento formal ao governo do Estado, o governo do Estado simplesmente respondeu para nós de maneira lacônica, e aqui em Mogi nós fixamos, segue o que está escrito no AVCB ou no alvará, caso não tenha, você trabalha com distanciamento mínimo de 1,5 m entre colaboradores e clientes. Basta você fazer a conta daquilo que você tem de área útil dentro do seu estabelecimento e fazer esse cálculo. Portanto, gente, hoje, a informação que nós temos, lembrando sempre que nós não somos fase amarela ainda, nós não integramos a fase 3, mas hoje a informação que nós temos é que serão permitidas seguindo essas 3 características básicas: 40%, 6 horas ininterruptas e ar livre. Okay? Nós ainda vamos buscar e pressionar o governo do Estado para ter o retorno em relação a essa questão. Inclusive, se vocês tiverem contato com o sindicato de classe, representando o seu respectivo segmento, ajudaria muito, inclusive, a Prefeitura Municipal se vocês pressionassem os dirigentes dos sindicatos patronais, no sentido deles integrarem essa força técnica que a gente vem fazendo. Ontem, nós tivemos uma dificuldade grande de reunir empresários, porque salões de beleza e barbearias não possuem um sindicato fortalecido, atuante, representativo, legítimo, que possa discutir essas ações com a gente. O Cimei, o Luiz Pinheiro estão caçando, literalmente, e buscando de todas as formas abrir esses canais de comunicação, mas a gente vem tendo essa dificuldade. Então, para dar início à segunda fase, eu gostaria que nós focássemos sobre 2 aspectos. Ponto número 1, caso a gente venha a ser fase amarela, nós precisamos definir um horário de funcionamento de 6 horas ininterruptas. Não vou colocar sobre os ombros de vocês uma decisão que repercute sobre toda uma cadeia de estabelecimentos comerciais. Mas, para nós, seria muito interessante ter uma noção do que é que vocês entenderiam como sendo mais adequado. Se seria melhor a gente funcionar na hora do almoço? Seria melhor a gente funcionar na hora da janta? Que horas seria mais adequado? Tenho certeza absoluta que ninguém come pizza durante a hora do almoço. Pô, Juliano, como é a gente consegue fracionar pizzarias e churrascarias? Tudo é discutível. A gente veio aqui com um copo vazio para conversarmos a respeito. A Paula, inclusive, está aqui à disposição também nesse sentido para levar as informações e as reivindicações e as ideias que a gente discutia aqui para o grupo de técnicos da vigilância sanitária. Então, agora não é hora de ter medo de propor, é hora de propor ações nesse sentido. Nosso objetivo não é acelerar a retomada, galera. Nosso objetivo é nós nos acelerarmos na curva de aprendizado dos protocolos sanitários. Então, tem gente achando que a gente está fazendo força para reabrir. Óbvio que o nosso interesse é fazer com que a nossa economia seja retomada o mais breve possível, mas com aquelas premissas que eu comentei com vocês, com saúde, com segurança. Porque se a gente der o passo maior do que a perna, nós vamos voltar
e nós vamos ter o cenário que a gente não teve aqui em Mogi ainda, mas é o cenário que a gente não quer, com UTIs lotadas, com enfermarias lotadas, com o nosso sistema sendo esgoelado e estressado por conta da quantidade de casos. Então, agora, eu sei que é difícil, depois de tanto tempo parado, mas nós precisamos ter a paciência e sermos cerebrais nesse momento. Então, o grande objetivo é fazer com que a curva de aprendizado desses protocolos ele seja acelerado. Vocês, seus colaboradores, seus clientes entendam que a gente está num novo normal, né? E é por isso que o prefeito pediu para que nós já iniciássemos essas conversas antes mesmo de nos tornarmos fase amarela ou até fase verde, que a gente tem conversado com as academias. Porque o grande objetivo nosso é fazer com que essas ações elas sejam recepcionadas, internalizadas e discutidas previamente com vocês. Então, ponto número 1, horário. Ponto número 2, gostaria muito que vocês, ao longo desse período aqui de apresentação, tivessem lido esse protocolo. Inclusive, ele foi revisado pela Vigilância Sanitária ao longo desta semana por conta de orientações do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado, né? Então, seria bom que vocês lessem, entendessem e verificassem se isso aqui é execuível sob o aspecto empresarial da parte de vocês. Pode ter determinados aspectos aqui colocados que, pô, Juliano, isso aqui não dá para fazer, não. É impossível de fazer. Por que é impossível? É isso que a gente quer saber, certo? Então, eu vou deixar aqui a palavra aberta para a Paula e para o CIMEI, para que, ou para o Luiz, enquanto o CIMEI faz um atendimento urgente, para que vocês se manifestem, se coloquem. Primeira coisa, a respeito de horário, de maneira organizada, aí, se vocês puderem levantar a mão e opinar a respeito dos horários, seria legal. E segunda coisa, se vocês tiveram a oportunidade de ler os protocolos, tem alguma observação que a gente precisa anotar aqui para rever. A palavra está aberta, por favor. Um minutinho, só um minutinho. Bom dia, me chamo Maicon Souza, sou da RC, assessoria empresarial, venho representando meus clientes, né? Faço parte do escritório contábil. E a pergunta sobre a questão do horário que vocês estão comentando sobre a ininterrupta de 6 horas. Isso vale para a abertura, para o acesso dos clientes, porque a gente precisa pensar também nos colaboradores que precisam chegar antes, né, para fazer toda a preparação. Atendimento presencial. 6 horas de atendimento presencial. Legal. Isso já é a pergunta que eu tinha para fazer. Mas aí você acha que deveria abrir a hora do almoço, a hora da janta? Quais seriam esses horários das 6 horas ininterruptas? É que, na verdade, assim, como, por exemplo, tenho 2 clientes aqui. 2 no ramo de padaria e 1 de restaurante. Então, eu de verdade, eu não tenho uma opinião formada agora, porque o restaurante, justamente, o horário do almoço. Vamos ter às 6 horas. Então, para funcionamento, normalmente, das 11h30 até 3, 4 horas, funciona um restaurante legal. Mas e a padaria? Eu não tenho uma opinião formada agora sobre o horário. Tá legal. Bom dia, bom dia. Eu sou Antônio, sou da Grano, junto com o Sérgio. Bom, nós somos pizzaria. Pizzaria só funciona à noite, como você disse. Mas tem restaurantes que só funcionam na hora do almoço. Acho que teria que ser, ao meu ver, as duas coisas. Alguns só funcionam das 6 horas, só no horário do almoço, e outros só no horário da janta. Eu imagino. Positivo. Não tem nenhuma... No decreto, não tem nada escrito de que a gente não possa fracionar, seja por segmentos específicos da cadeia de bares, lanchonetes e etc. e tal. Então, eu não vejo problema, né? Mas nós precisamos receber esses feedbacks e definir. Então, padarias vão funcionar
determinado horário, pizzarias vão funcionar determinado horário, bar vai funcionar determinado horário, e assim a gente vai dispor. Ô, Juliano, só fazer... O que não dá é para cada CNPJ falar, eu vou abrir das 7 às 8. Aí o outro CNPJ, eu vou abrir, para não entrar em competição com você, eu vou abrir das 9 às 10. Isso não dá para a gente fazer, né, porque aí fica infactível, porque nós precisamos planejar também o lado de transporte e de mobilidade. Então, esse faseamento, vamos lembrar sempre, né, gente? Que óbvio que o nosso objetivo é fazer a retomada e fazer o povo voltar a produzir. Mas nós temos um preceito basilar, que é a retomada gradual, com segurança e com saúde, certo? Então, o que não dá para a gente estabelecer aqui, e eu peço até a compreensão de vocês, é possível fracionar por tipo? É possível. No decreto não tem nada impedindo, até o Dr. Marcos Soares, que é o nosso secretário de governo, que está aqui, se eu disser alguma bobagem, por favor, me corrija. Não tem nada prevendo nesse sentido, mas é importante que vocês entendam que não dá para bares. Eu funciono num horário, o outro funciona no outro, o outro funciona no outro. Nós precisamos uniformizar esse contexto. Tá, Jean, só fazer uma colocação. No caso do Chaga mesmo, do Lanche do Ponto. O Chaga, o horário dele, né, um horário corrido, acho que das 11 até meia-noite. O Chaga tem o almoço dele, tem o delivery dele, e à noite também ele funciona como uma pizzaria também e lanche, né? Que ele também, a entrega dele também é bastante, né? Lá também ele trabalha bastante nesse segmento, entendeu? E tem outros segmentos também, que os meninos trabalham com restaurante e pizzaria também à noite. Então, assim, eu vejo que a gente tem que discutir isso aí, porque o cara tem um movimento, né, Auri? O Auri também, a churrascaria dele, ele abre almoço e janta, né? Então, a gente tem que ver esse segmento, se é 4 horas no almoço, ou mais 4 horas à noite, ou ele vai ter que optar só por um segmento à noite ou almoço. A gente tem que discutir isso aí, né? Porque no seu CNPJ, entendeu? Né? Tem que decidir isso aí, entendeu? Como é que vai fazer? Porque eu acho que, assim, se tem um período do almoço e à noite, é outro período. Eu acho que tem que discutir isso com o governo do Estado a respeito disso. O cara tem a churrascaria dele que trabalha almoço e janta, almoço um período e à noite outro período. Tem que discutir isso aí, entendeu? Que a maioria, eu acho que se encaixa nisso aqui, né? É o seguinte, Chaga, do Lance do Ponto. Eu tenho um horário das 11 da manhã à meia-noite. Isso na entrega. Durante o dia, eu estou mantendo fechado. Eu deixei 10 meses dentro do salão, não está funcionando. Eu acho que, do meu horário, das 11 horas da manhã, eu faço com 2 turnos. Cada um faz 5, 6 horas. Até meia-noite é meu delivery. Das 11, o almoço, os lanches. Das 6 em diante, eu não sirvo almoço, simplesmente lanche e pizza, beirute, é o que eu sirvo. Isso aí, desde quando começou a pandemia, eu faço isso aí. Mas dentro da higiene, dos motoboys, né? A gente faz até reportagem com a TV Diário, eles pedem, já fiz umas 3 depois dessa pandemia, no começo até agora, a respeito disso aí. Mas se todo mundo entrar nesse ritmo aí, seria uma boa. Fazer correto, a gente que é proprietário, passar para eles, para todo mundo, para quem entrega, né? As caixas não colocar no chão. Eu acho isso muito importante. E o horário da comida é o nosso, é das 11, eu faço direto até meia-noite, com 2 turnos, de motoboy e de funcionário. Só lembrando o seguinte, gente, vocês não vão ficar impedidos de funcionar delivery e drive-thru. Nós estamos falando especificamente sobre atendimento presencial. Gente sentada na mesa durante 1 hora, se conversando, tocando em coisas, sendo atendido por seus colaboradores e assim por diante. Nós estamos falando especificamente sobre isso. Tá? Então, é para que vocês entendam que vocês vão continuar podendo operar 10, 12, 24 horas nesse regime de drive-thru e delivery. O atendimento ao público que ele precisa ser controlado. Já que você comentou sobre a questão do delivery continuar, então eu vou pegar, por exemplo, de novo, um exemplo de padarias. As padarias não estão impedidas de ficarem abertas, desde que você vai lá, retira e vai embora, ok? Você não tem o consumo no local, então isso pode continuar. Já vi exemplos de
ter mais de 2 ou 3 atividades no mesmo CNPJ, com segmentos diferentes, que a gente entende, por exemplo, tem aqui o do Richard, meu cliente, que é padaria e restaurante no mesmo ambiente. Então, eu entendo... Qual que é a atividade primária? Então, padaria. Padaria primária está ok, vai funcionar direto. O restaurante, 6 horas, vamos dizer que seja 6 horas ininterruptas. Então, eu penso que você, se eu estiver errado, me corrija, você com padaria pode ficar aberto e o seu restaurante vai continuar funcionando das 11h30 até as 4 ou às 5 que você quiser. Eu estou errado? Está certo? É isso aí. Então, pode isso, ok? Essa é uma das dúvidas, essa é uma das regras. Obrigado. Tá certo, né, Paulo? Bom dia a todos. Eu sou a Paula da Vigilância em Saúde, represento a divisão de Vigilância Sanitária também. É importante focar, como o Juliano já colocou, sobre a presença das pessoas no estabelecimento, né? Lembrando que as capacidades agora permitidas são de 40% e ao ar livre. Como já foi mencionado também, nós vamos estar recebendo do Estado o retorno sobre o que é considerado o ar livre. Nós temos uma interpretação sanitária em função da lei antifumo, que eu acho que todos já conhecem bem, que é uma lei estadual que já tem mais de 10 anos e é uma lei muito bem empregada, muito bem fiscalizada. Então, nós temos uma interpretação que a gente entende que, neste momento de pandemia, não deveria ser a mesma. Mas a gente precisa deste aval, desta validação do governo do Estado, que elaborou o Plano São Paulo de retomada econômica, para entender o que eles estão considerando como ar livre. Um exemplo, o ar livre com um pergolado, uma cobertura para a lei antifumo, não é permitido. Mas, para a situação da pandemia Covid, nós temos um entendimento que é possível, desde que tenhamos a clareza da necessidade do distanciamento social entre as pessoas, entre as mesas e até aglomerações em uma mesma mesa. Então, sempre que forem avaliar o estabelecimento de vocês, avaliem sob essa ótica. Estou permitida a funcionar 6 horas, ou de uma maneira talvez aí fracionada nessas 6 horas, em 2 períodos do dia? Só para complementar, não dá para funcionar fracionado, tá, gente? A gente vai levar esse questionamento para o governo do Estado de maneira organizada, técnica e cientificamente. Só que a forma como o decreto está escrito são 6 horas seguidas, 6 horas ininterruptas. Então, não dá para fazer 3 e depois 3, beleza? E aí, dentro de uma capacidade permitida também pelo decreto e com o esclarecimento sobre o ar livre, sobre as situações de ar livre que o decreto prevê. Bom dia, sou o Sérgio da Grano Pizza Bar. Queria fazer uma pergunta para a Paula. No nosso estabelecimento, por exemplo, a gente tem algumas mesas que se comportam redondas, que cabe 6 até 8 pessoas. E a gente está falando de distanciamento de 1 metro de uma mesa para outra. 2 metros. 2 metros. Nesse caso, por exemplo, você chega com a tua família ou com um grupo de amigos com 6 ou 8 pessoas. Não é possível ficar a 1 metro de distância uma pessoa da outra. Como fazer nesse caso? Leia o protocolo. Nesse protocolo, a Paula, de maneira muito cuidadosa, a Paula e a equipe da vigilância, de maneira muito cuidadosa, inclusive já fez até uma previsão em relação a isso, né? Então, dentro do protocolo, dá um exemplo. No tocante à entrada de pessoas, para que não haja aglomeração, manter a distância mínima de 1,5 metro em todos os ambientes, internos e externos, ressalvadas as exceções em razão da especificidade da atividade ou para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais, tais como crianças, idosos, assim por diante. E tem aqui também, agora, daqui a pouco eu acho, que fala sobre integrantes da mesma família, assim por diante. Então, se o cara é da mesma família, mora junto, não faz sentido, né? A gente, um pedaço da família fica num lado, outro pedaço fica no outro, né? Não tem problema. Eu vou
Aliás, não se preocupem, a gente vai dar tempo, a gente não precisa terminar os assuntos do protocolo hoje. Seria apenas importante vocês saberem que, caso nós venhamos a ser fase amarela na sexta-feira, a partir da segunda-feira, o prefeito municipal vai soltar um decreto determinando a reabertura mediante seguir esses protocolos que aqui estão. Por isso que seria importante, na medida do possível, vocês nos darem os feedbacks necessários, assim como ocorreu ontem, por exemplo, em que o próprio setor de salão de beleza falou, mas a gente precisava rever esse negócio da touca. Né? E se eu usar uma touca lavável em vez de uma touca de TNT? Então, dá para a gente discutir a respeito disso aqui. Tá? Sim, não vejo problema. Só quero fazer uma ressalva. É um plano de retomada econômica, mas aí cabe a todos nós conscientizar a população que é uma retomada gradativa e que ainda não é o momento para confraternizações, para festejar aniversários ou qualquer outras datas. Nós entendemos a necessidade do comércio voltar a trabalhar, mas atendendo uma necessidade primariamente comercial. Então, nós temos que encorajar as pessoas que ainda se resguardem, porque a medida de isolamento social e de higiene pessoal ainda são as medidas mais eficazes para a prevenção contra a infecção do coronavírus. Então, ainda não é o momento, entendo a sua dúvida, mas cabe a todos nós, tanto o poder público, quanto vocês, quanto cidadãos, esclarecer as pessoas, na medida do que a gente conseguir, que ainda não é o momento de confraternizações. Exatamente. Exatamente. E, inclusive, o protocolo, ele prevê os agendamentos. Ele prevê a criação de meios eletrônicos para as filas de espera, tá? Que aí hoje a gente entendeu até que talvez com a metodologia, né, do uso do WhatsApp seja rápido, fácil e não gera nenhum custo também para o comércio, né, para os restaurantes e bares, mas a medida é essa mesmo. Conscientizar, desencorajar as pessoas a esse tipo de prática ainda no momento. Okay, obrigado. A gente não restringiu o uso de mesas grandes, porque, às vezes, determinado estabelecimento só tem mesa grande. Então, por exemplo, eu já fui em alguns restaurantes em Mogi que só tem lá grande parte do seu estabelecimento composto por grandes mesas redondas para 6 lugares ou mais e 2, 3 mesinhas pequenas para casal. Então, não daria para a gente colocar aqui no protocolo e impedir que esses estabelecimentos comerciais utilizassem dessas mesas. Então, eu acho que ressaltar aquilo que a Paula está falando. Talvez até a gente possa deixar, inclusive, isso mais claro, ou seja, a proibição das confraternizações e de reuniões de grandes grupos, né? Ou celebrações de aniversário, por exemplo. Talvez seja uma coisa a gente ressaltar nesse protocolo. É que no protocolo intersetorial ele fala sobre esse tipo de reuniões, sobre eventos, não fazer noite do caldo especial com grandes descontos, porque esse tipo de coisa aglomera. Vamos lembrar sempre, independente das ações específicas que aqui estão, nós precisamos seguir os conceitos básicos, que é o que a Paula acabou de dizer. Isolamento, distanciamento social e novos hábitos, novos comportamentos. A Paula comentou sobre a questão dos registros, e antes dela comentar isso, me veio uma situação na cabeça, é o seguinte, e eu acho que cabe para todo mundo, talvez seja um pouco difícil, mas o que vocês pensam sobre essa questão do agendamento, para que tenha dados de quem está frequentando o teu ambiente, para que você possa também ter esse controle de 40%. Vocês acham que seria viável ou isso aí atrapalharia a entrada? Por exemplo, se eu faço um agendamento e sei, dependendo do horário, sei que vou ao estabelecimento, ele está preparado para receber aquela pessoa em determinado horário.
Mas vá que tem alguém passando na rua e resolve parar lá no local também. Você está comentando essa questão de distanciamento de 1,5 m lá na entrada, certo? Para que evitem aglomeração. Vocês acham importante ter isso, essa questão de agendamento, para poder ir ao estabelecimento, ou vocês acham que é inviável? Então, Paulo, fica à vontade. Paulo, Luiz, Cimei, inclusive, fiquem à vontade, por favor, para contribuir no esclarecimento das dúvidas. Bom dia a todos. Luiz Pinheiro. Esse caso acho que está bem esclarecido na primeira situação aí do distanciamento, que é a consideração do modelo de negócio voltado à reserva, ele é recomendável, tá? Não é nem um caráter obrigatório, é uma questão de recomendação. Então, acho que está aí justamente com a preocupação de não gerar nenhum custo adicional de aplicativos e coisas semelhantes. Mas, como disse a Paula, hoje algumas ferramentas são gratuitas, então se torna bem fácil de... Por isso que a recomendação justamente é para tentar minimizar os impactos, né? Bom dia, sou o Richard Marques Gomes, da Casa dos Pães Centenários, a Quarto Centenário. Lá nós temos sistemas executivo e self-service. Com a reabertura de poder o atendimento, o self-service vai poder ou somente executivo? Tinha alguma coisa aqui falando. Seriam os pratos prontos, né? Levado até o cliente. Ou ele poder se servir ao buffet. Aqui, estabelecimentos que trabalhem com sistema de self-service devem estabelecer funcionários específicos para servir os clientes, mantendo o máximo de distanciamento possível, ou seja, isso é obrigatório, portanto, é permitido você trabalhar com o self-service também. Não? Desde que um funcionário atenda o cliente no prato, exato? Deve estabelecer funcionários específicos para servir os clientes. Certo. O cliente ele não vai seguir no buffet e ir pegando do jeito que ele quer. O funcionário serve ele. Exato. Tá ok. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia ao vice-prefeito. Em nome do vice-prefeito, cumprimento a todos os integrantes da comissão. E eu vejo aqui, Juliano, quanto foi acertada a formatação aí da comissão que faz essa interface sobre a retomada econômica, tanto do executivo como do legislativo. Porque a gente vê aí as dúvidas, vê as pessoas se informando, e vocês, comerciantes, disseminem aos colegas, porque, às vezes, pequenas dúvidas, pequenas questões dá para a gente fazer uma diferença boa. E a opinião de vocês, às vezes, os detalhes que podem aí ser colocados, podem também ajudar e fazer a diferença nesse caso. Às vezes, pequenos detalhes fazem grande diferença. Então, vamos continuar, né, nesse trabalho. Eu acho que é muito importante. E a gente lembrar que o vírus vai estar aí, vai estar, pelo jeito, por algum tempo, ou por muito tempo, a gente tem que conviver com o vírus. Tanto a iniciativa privada tem que se readequar, como o nosso governo tem que entender também, né, que a economia precisa girar, as pessoas estão conscientes, estão cientes, e o quanto nós mobilizarmos e levarmos as demandas com força política ao governo do Estado, é melhor para a gente voltar a esse novo normal. Era isso. Obrigado. Bom, só mais uma consideração. Esse ar livre, independente do que seja ar livre, a maioria não tem ar livre. O máximo que a gente vai poder fazer é porta aberta. É aí que eu... Sim, nós temos ciência disso. Por isso até que eu fui o primeiro a levantar esse assunto junto com a Paula, porque nós conhecemos os estabelecimentos da cidade, né? Paula, por favor. Eu quero só fazer uma outra observação em relação ao self-service, que nós estamos vivendo já há algum tempo e passaremos a viver aí, não sabemos por quanto,
a modificação de várias regras, né, vários hábitos. E o self-service talvez tenha até que mudar de nome, né, porque agora você vai ter que ter a previsão de um funcionário para fazer para servir o seu cliente neste momento, ou essa atualização foi feita essa semana, porque nós tivemos a elaboração de um material através do Centro de Vigilância Sanitária. Então, os locais dotados de balcão com protetor salivar, então aí é para o self-service, poderão distribuir luvas descartáveis para os clientes. Então, os clientes poderão continuar se servindo, então é um autosserviço realmente, mas mediante a disponibilização de luva descartável para esse cliente, para que ele possa fazer o seu serviço. Tá? Os locais que não têm o protetor salivar no balcão, aí vão precisar dispor de um funcionário que fique servindo o cliente. Tudo bem? Juliana, hoje a gente vai, acredito eu, mais ou menos estabelecer esses horários que a gente vai poder funcionar. Gostaria não de estabelecer, mas ter uma ideia aqui. Eu acredito que, pelo menos, o pessoal do almoço, né, acredito que, geralmente, o pessoal, talvez, a partir das 11, que acho que antes, dificilmente, alguém começa a almoçar. Né, então, talvez, uma primeira sugestão, a partir das 11 horas, o pessoal do almoço e o pessoal do restaurante, talvez, a partir das 18, como você mesmo diz, no nosso caso, pizzaria, dificilmente a pessoa come pizza antes disso. Então, fica uma sugestão, talvez, aqui, dos restaurantes a partir das 11 horas, mas aí o pessoal do almoço pode dar uma ideia melhor de horário, e os restaurantes a partir das 18, 6 horas ininterruptas, daria até meia-noite, é bem razoável. Luiz, eu consigo identificar nos nossos quinais a diferenciação entre pizzaria, lanchonete, churrascaria, padaria, bar. Tá. Oi, eu sou a Adriana, da padaria Lady Daia. No caso, eu posso servir o café da manhã ou não? 6 horas ininterruptas, sim. Porque eu sirvo no copo descartável, acho que a maioria está fazendo isso, serve no copo descartável, serve no papel, e a pessoa vai comer no carro ou lá fora, entendeu? Só que, tipo assim, onde eu fico é lugar de trânsito, então as pessoas passam, tomam café, ou pegam a sua marmita e vai embora, entendeu? Daí, no caso, pode servir o café no balcão ou não pode? 6 horas ininterruptas, com distanciamento e mantendo 40% tá, da com sua distanciamento. Tá. Aí a gente só... Sugestão, gente. Aí vocês me digam aí. Quando a gente fala de restaurante, a gente tem várias comidas típicas, inclusive, né? Japonesa, chinesa, mineira e assim por diante. Mas vamos lá. Pizzaria ficaria à noite. 18 às 24. Lanchonetes, mesma coisa. À noite, 18 às 24. Padarias. Padarias... Não. São 6 horas ininterruptas de atendimento presencial. Certo? No caso, eu não poderia servir no período da manhã o café e à noite eu trabalhava. À noite eu também trabalho com rodízio de 6 horas ininterruptas. São 6 horas ininterruptas. Hoje, veja, vamos lá. O fracionamento, conforme o Farofa comentou, de 3 e 3 e assim por diante, a gente vai levar para discussão. Hoje, a regra são 6 horas ininterruptas, certo? Mas o meu CNPJ tem atividade primária, secundária, terciária, assim por diante, com salões separados. É o mesmo estabelecimento, 6 horas ininterruptas. Você precisa escolher se vai de manhã, se vai à tarde, se vai à noite. Né? Posso lembrando que nós estamos falando de atendimento presencial sempre, certo, gente? No caso... Isso pode fazer. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar 6 horas no almoço, vamos supor, no almoço, trabalhar 6 horas, e vamos supor, eu quero trocar o final de semana, por exemplo. Eu quero trabalhar sábado e domingo às 6 horas. Pode ou não pode? No almoço. Não entendi a pergunta.
Vamos supor, eu quero trabalhar 6 horas, por exemplo, no almoço. Certo. Certo? E aí, no final de semana também, pode continuar a mesma 6 horas? Sim, não tem restrição. Não pode mudar, por exemplo, se eu quiser 6 horas na janta e depois, no final de semana, mudar 6 horas para o almoço? Não pode. A ideia é nós uniformizarmos isso. Porque senão cada um resolve fazer de um jeito. Entendi. Né? Pessoal, deixa eu dar apenas uma sugestão e um dado de pesquisa de campo, né? Justamente porque eu trabalho com bastante padarias, estou falando do escritório de contabilidade. O que eu tenho visto, horário de padaria, o consumo que eu acho que ideal seria para vocês agora é das 6 da manhã ao meio-dia, que é o horário que o pessoal ainda está em jejum, vamos dizer assim, porque essa pessoa que vai na padaria das 6 ao meio-dia, pela manhã ela está coberta pelo que for, o lanche ou o café. Das 11h30 até umas 4, 5 horas, tem um restaurante para suprir isso. Então, a gente já está atendendo 2 demandas de públicos diferentes. É aquele que precisa se alimentar pela manhã, né, que utiliza a padaria, e à tarde nós já temos. O grande problema que eu vejo é lanchonete. Né? Se a gente optar por lanchonete no período da tarde, da noite, igual foi citado, eu acho que a lanchonete nesse horário seria prejudicado. Porque a lanchonete normalmente serve salgados, não é? E aí, tem lanchonete que abre às 9 e vai até às 18. Mas eu entendo que a lanchonete, no horário das 18 até a meia-noite, seria prejudicado. É um entendimento que eu tenho. Mas padaria, aí eu deixo aberto para vocês pensarem nisso, qual é o movimento real para vocês terem pessoas circulando e podendo utilizar o consumo na padaria, dentro? Das 6 ao meio-dia, das 7 à 1. Eu acho que era importante vocês pensarem nisso. Restaurante, já que tem a questão do almoço, o período da tarde eu acho que está definido. E aí as pizzarias e bares, das 18 às 22. É uma sugestão. Só lembrando que... só lembrando que eu acho que a preocupação do senhor é com relação a só o segmento lanchonete. O cidadão ele só tem a lanchonete. No caso aqui nós temos padarias que são padaria, lanchonete, restaurante e pizzaria. Tudo no mesmo lugar. Então, aí vai ter que decidir, vai ter que escolher. Questionar o funcionamento da lanchonete dentro da padaria, restaurante, pizzaria, é o que o Juliano falou, é pelo quinar maior. Então, o proprietário vai ter a visão dele de qual é o melhor segmento que em 6 horas ele vai atender. Porque o delivery continua 24 horas. Isso. Por isso que eu comentei o problema da padaria em específico, né? Que você falou das 6 horas da manhã. Sim. Você está dizendo, o camarada vem para comer um pãozinho igual a senhora falou, passa de manhã, vai servir, ela vai poder servir com distanciamento no balcão, e depois a atividade secundária e terciária, ele continua no delivery. É que infelizmente, no momento, a gente não pode abrir tudo. Então, por exemplo, se eu tenho padaria e eu tenho restaurante, como que eu vou fazer isso? Ele vai ver o KNAI principal. Qual atividade dele que demanda mais clientes, que necessita de maior atendimento presencial. Então, o que ele consegue suprir no delivery. Porque a gente tem que deixar muito isso claro, de novo, no exemplo do Richard, porque ele tem a padaria e o restaurante. Então o seu restaurante vai funcionar das 11h30 até as 3h, então a padaria para você servir, você teria ali das 10 ao meio-dia. É um exemplo. O Arthur que vai falar agora aqui tem padaria, lanchonete, bar, lanchonete, churrascaria, tudo. Então ele vai ter que entender qual que é o cliente dele que ele melhor vai poder servir, né? Então, no caso, eu tenho 2 CNPJs lá. Eu tenho 2 empresas. Tá? Se tratando de uma esquina, eu tenho uma por uma rua, outra por outra. Agora, eu gostaria de saber se eu vou poder aplicar as 6 horas que eu tenho direito à panificadora e a loja de conveniência, outras 6 horas, com distanciamento, tipo, a padaria operar pela manhã, a padaria eu vou operar no meu período integral, com delivery e tudo. Agora, no período da manhã, eu operar às 6 horas, né, de café, exatamente. E no período da noite, eu operar as minhas outras 6 horas do outro CNPJ.
É o mesmo local, né? Então ferrou. Se você conseguir suprir com delivery, por exemplo, eu vou lá no meu bairro, eu vou à padaria de manhã, entro, pego o meu pãozinho, os frios, e volto para casa para tomar meu café. Justimei, o Sadal tem até uma observação. Fala aí, Sadal, eu acho que o Sadal comentou, ele é dos segmentos, inclusive, empresário, prestador de serviço, então ele fez um comentário importante, que é importante a gente recepcionar isso que ele comentou comigo aqui. O que a gente está entendendo assim é que está todo mundo fechado e o governo está dando as possibilidades de abertura. E a abertura vai ser gradativa, tipo assim. Então não vai ter aquela ideia de que a gente vai conseguir abrir 100% do comércio de jeito nenhum, né? Isso que então, se cada segmento vai ter que se adequar, quer dizer, vai ser determinada pelo decreto da prefeitura, impondo as 6 horas por segmento, né? E é o que a gente vai ter que respeitar, o que eu estou entendendo isso. Até porque não tem como modificar isso. O que o Sadal comentou, em outras palavras, é que assim, não tem um cenário perfeito, gente, certo? Não vai ter um cenário perfeito e toda deliberação que nós tomarmos, ela não vai abranger 100% dos interesses favoráveis a cada um dos CNPJs que nós temos. Sempre vai doer em alguém. Então, para nós fazermos isso de maneira mais democrática possível, com a participação e ouvindo vocês, é para isso que nós estamos aqui. Porque esse tipo de observação que o Arthur acabou de fazer, eu tenho certeza absoluta que existem vários outros empreendimentos na cidade que possuem mais de um CNPJ dentro do seu mesmo estabelecimento, ou estabelecimentos, como o caso do Richard, que tem várias atividades sendo desenvolvidas. Mas nós precisamos levar sempre em consideração as premissas da retomada econômica. O objetivo não é a reabertura simplesmente, é abrir com isolamento, é abrir com afastamento, é abrir com comportamento social. Então, se vocês perguntarem para mim, agora é hora de facilitar, não. Agora é hora de nós segurarmos os nossos anseios e fazer isso com uma conduta que é o que o Sadal comentou, gradual, segura, certo? Só para deixar claro, padaria continua sendo aberta emergencial, às 18 horas que nós trabalhamos normais, somente às 6 horas seria atendimento mesas, escolhendo de manhã ou no que vocês determinar, e vocês tentando questionar o Estado a liberar pelo menos em 2 períodos, essas 3 horas, essa possibilidade. Seria isso? É isso aí. Tá ok. Por enquanto é isso aí. Mas antes disso, vamos lá. Pizzaria à noite, lanchonete à noite. A churrascaria a gente nem tem tantos. Restaurantes, vamos falar assim, de maneira geral. Almoço ou janta? Acho que restaurante você teria que fazer 2 períodos. Mas não dá para fazer 2 períodos. Tem uns que só funcionam no almoço. E tem uns que funcionam. Essas 3 horas você já vai ver depois? Vai ter a possibilidade de 3 almoços, 3 horas. Que na de restaurante, ele é o mesmo para pizzaria e churrascaria. Então, é que restaurante tem vários segmentos, até por comida. Tipo assim, se você pega restaurante de comida japonesa, geralmente é só à noite. Tipo assim. Então tem esses problemas, né? Então acho que pelo menos essa questão dos restaurantes teria que definir, dar a opção para 2 horários pelo menos, eu acho. Pelo menos o almoço ou a janta, né? Que o restaurante optasse, mas que tivesse essa disponibilidade. A gente tem o levantamento de todos os CNPJs, né? De CNPJs. Tem, né? Tá. Padarias. De manhã, tarde à noite. De manhã. Você à noite, padaria. Ô Juliano, você está vendo que o negócio é bem complexo, né? Eu acho que o governo do Estado consultou só dono de boteco na hora de fazer esse decreto, né? Porque assim. Complexo sem dúvida que é. Não tem jeito, Porque, mas, tipo assim. Nós somos pessoas com cérebro, nós somos atuantes
Vocês são atuantes dentro do mercado. Nós somos pessoas comprometidas com a responsabilidade pública que o momento encara. Se fosse fácil decidir as coisas, gente, você pode ter certeza absoluta que nem eu estaria sentado aqui e vocês não estariam sentados aí. Esse é um desafio que a gente se depara todos os dias na hora que a gente toma decisões. Então, pode ser que a gente não chegue a uma conclusão aqui, pode ser que a decisão que a gente tome não abrange, não satisfaça todo mundo. Mas é importante que vocês estejam participando disso, porque aí vocês experimentam um pouquinho do que é estar sentado desse lado também. Não, eu sei disso. E, tipo assim, eu falo assim, principalmente quando se fala em churrascaria e padaria. Um decreto desse aí, uma padaria que os meninos abrem 5 da manhã, vai até à noite. Se o cara manter o distanciamento e a capacidade em 40%, o que impede o cara trabalhar as horas dele normais? Então, assim, são os decretos que eu falo, claro, que a gente tem que obedecer ao decreto do governo do Estado. Churrascaria mesmo, o Auri. O Auri tem seu movimento no almoço, tem o movimento à noite. Então, o pessoal, acho que ele não demitiu ninguém, está com todo mundo ainda, bancando a folha. Eu falo assim, principalmente padaria e churrascaria, principalmente a padaria. Você vai numa padaria na Jafé, eles têm o movimento deles pela manhã, como o Arthur, e o movimento à tarde. Eu falo assim, se a gente tem um decreto que vamos contemplar isso aí, até a Paula está aqui, se tem a capacidade de ter um distanciamento, e padaria é isso, eu quero tomar o café e ir lá ter um distanciamento, eu falo isso, mas eu entendo, até deixar, pessoal, bem claro para vocês, alguns que vocês estão aqui já tiveram reunidos junto com o prefeito, junto com o Juliano, muitas vezes a gente é questionado, né, Sakai, né, fulano? Essa casa, mas vocês não reabrem o comércio, que vocês não dão pressão. E a gente tem trabalhado esses 3 meses em cima disso, conversando, a Paula sabe disso, junto com o nosso prefeito Marcos Melo, mas a gente tem todo um decreto a seguir. O governo do Estado, vocês viram que o decreto do governo municipal era de 6 horas, a gente teve que reduzir para 4 horas, e sempre visando a segurança das pessoas nesse momento de pandemia. Essa casa tem trabalhado bastante, toda semana, várias reuniões, o Auri, né, toda semana liga, o próprio Chaga. Eu tenho visitado várias pizzarias também para entender a situação das pessoas. Só quero deixar claro isso para vocês, que a gente tem trabalhado muito nos bastidores, mas a gente tem um decreto tanto do Estado que a gente tem que seguir, né? Então, mais agradecer a presença de cada um de vocês. O Cimei depois vai estar falando aqui, acrescentando mais alguma coisa. A gente teve um pouco de dificuldade de reunir também os donos de restaurante e bares também. Por isso que a gente fez o cadastro de todo mundo. O Luiz sabe disso, da dificuldade, me ligou, da gente estar ligando. Eu liguei para algumas pessoas, mas a gente quis deixar aqui geralmente umas 20 pessoas, não, né? Por isso está sendo a transmissão pela TV Câmara para as pessoas. Eu liguei para muitas pessoas, acompanha através da TV Câmara, depois você manda sugestões para a gente estar fazendo esse trabalho junto, tá bom? Juliano. Poderia somente fazer uma observação, justamente pensando nisso que o Farofa comentou sobre a questão de que todos estão comentando sobre a questão do distanciamento social. De novo, eu sei que é difícil tomar uma decisão, mas se você for pensar na padaria, igual o nosso amigo falou aqui, que para ele a noite é melhor, realmente o lucro da padaria à noite, tendo essa liberação, seria muito maior. Por quê? Você também não ocuparia a taxa 100%, né, desses 40% dos bares, porque as padarias também servem como bares, né? Então, acho que era importante vocês, proprietários de padaria, pensar qual é o horário? De manhã, se você já tem, igual o Cimei comentou, se você já consegue levar o pão para comer na tua casa, não tem necessidade de você frequentá-la de manhã sentado nessa situação. À noite, você liberando esses 40%, eu tenho certeza que 100% da população vai preferir ir à padaria à noite para sair de casa. Só que aí, qual que é o cuidado que nós temos que ter com essas saídas, né? Que é o que a gente está discutindo. Pensando no lucro, padarias à noite. Pensem nisso. Só lembrando o seguinte, viu, gente? Ontem nós estávamos com uma operação de fiscalização aqui na região central. Ontem mesmo. Eu, inclusive, acompanhei parte dessa fiscalização. Alguns estabelecimentos da região central não estavam cumprindo a sua capacidade máxima estabelecida. Foram notificados. Infelizmente, esse tipo de trabalho nós somos obrigados a fazer. Só estou comentando isso porque vou voltar a repetir. Conceito hoje é isolamento, conceito hoje é afastamento, conceito hoje é comportamento. Óbvio que, da parte do empresariado, nós precisamos maximizar o nosso faturamento. Eu não tenho dúvida disso. Mas, assim, precisamos fazer com segurança e com consciência. Sobre horários, uma das coisas que nós, então, vamos passar
a pensar sobre, inclusive, sugestão aqui do Luiz Pinheiro, da gente criar a possibilidade de 3 frações de horários. Ó. Período da manhã, período da tarde, período da noite. E aí, obviamente, cada um dos estabelecimentos se encaixaria dentro desses respectivos horários. Nós vamos desenvolver melhor essa ideia saindo aqui da reunião e passamos para cada um de vocês. Sobre protocolos sanitários, vocês chegaram a ler, vocês têm alguma observação em relação ao que está escrito aí? Vou pedir, inclusive, para o Binho. O Binho tinha comentado comigo um tempo atrás que existe um grupo de uns 80 empresários em restaurantes, lanchonetes, etc., tal, que estão dentro de um grupo de WhatsApp. Depois, se puder compartilhar esse protocolo sanitário, Binho, para esse grupo e nos passar esse feedback, também seria importante. Queria saber se, dentre essas ações que aí estão colocadas, vocês possuem alguma observação a fazer. Pode falar, Arthur. Fala aí. Quem desconhece a situação, o pão amanhecido, alguns chamam de pão dormido, ele é mais saudável, a fermentação já baixou, ele é muito... Não sabia disso não. Ele é muito mais saudável, certo? Então, para alguns, eu tenho a certeza que, frequentando a padaria no período da noite, já levaria o seu pãozinho, o seu leite, evitaria esse movimento de balcão pela manhã. Para alguns, serviria isso aí, sabe? Sem dúvida. Voltando sobre o protocolo, alguém tem alguma consideração sobre os protocolos sanitários? Se não tiver, eu vou pedir depois, então, apenas para que o Binho compartilhe aí com o grupo e nos passe os feedbacks. Boa tarde. Gerson, no restaurante Chibata. É só uma dúvida para a Paula. A vigilância vai ter um canal exclusivo para a gente poder tirar algumas dúvidas que surgirem em cima desses protocolos que estão aqui? Hoje, o canal de comunicação envolvendo protocolos sanitários, envolvendo retomada e faseamento, é o 4798-5171. 4798, está ali anotado, 5171. E o e-mail desenvolvimento@pmmc.com.br. desenvolvimento@pmmc.com.br. Se vocês puderem mandar as informações por meio do e-mail, ajuda porque fica, inclusive, registrado, né? E o desenvolvimento faz o contato de maneira direta com a vigilância para esclarecer essas dúvidas. Tem um espaço. Locais dotados de balcão com protetor salivar poderão distribuir luvas descartáveis para seus clientes, permitindo que os mesmos sirvam-se no buffet. Para funcionários, obrigatório, lógico, né? Você comentou também para os clientes, foi isso ou eu entendi errado? A questão de luvas, que aí eu vou entrar na questão do self-service. Essa foi uma informação que chegou para a gente essa semana, porque o Plano São Paulo ele foi elaborado por uma equipe técnica composta para isso. E, em paralelo, nós temos o Centro de Vigilância Sanitária, que esta semana fez estas corroborações com a legislação prevista no decreto do Plano São Paulo. E aí tem esta possibilidade que nós colocamos no nosso protocolo como uma diretriz a mais. Então, os estabelecimentos que são self-service, eles têm 2 opções de atendimento. Ou através de um funcionário que vai ficar servindo os clientes, ou através da distribuição da luva para o cliente, para que ele faça o autosserviço mediante o local ser dotado da proteção no balcão de serviço. Só dá como presidente da Câmara e faz, né?
Então, só para ressaltar, isso aqui ainda é uma prévia do que pode vir a acontecer, ok? Porque, como, por exemplo, aqui não fala sobre a questão da luva para o cliente, mas aí você falou que é algo novo que entrou agora para ser estudado. Está no nosso protocolo. É uma opção a mais. Então, eu sou um estabelecimento e eu tenho self-service e tenho a proteção no balcão. Eu tenho duas opções. Ou eu deixo um funcionário servindo o meu cliente, ou eu passo a distribuir luva para os meus clientes para que eles façam o autosserviço. Não, é porque eu estou tentando, por favor, vocês do ramo, pensando como que eu vou colocar um protetor. Não é obrigatório colocar. Alguns estabelecimentos já têm. No seu buffet, ele tem um protetor que é contra a saliva mesmo. Isso já é uma questão sanitária aí que vem já do passado. Mas a gente não está exigindo que se coloque. Então, porque sim, eu sei qual que é, que assim, é difícil você ver aqui na cidade, né? Não me lembro, se eu estiver errado, não me lembro de ver algum self-service com esse protetor. Tem, alguns locais tem, tá? Mas é uma opção. Tem lugar que eu até reclamo, porque na hora que eu vou colocar a comida, eu esbarro a maionese no vidro. Justamente, isso que eu estou... Mas tem lugar que tem. Tem local que tem, tá? Mas não é uma obrigatoriedade. Então, quem já tem as duas opções. Quem não tem, só vai poder colocar o funcionário lá servindo o cliente. Juliano, só mais uma última dúvida. Sim, senhor. E com relação à data da abertura, a gente vai seguir exatamente, acho que possivelmente o nosso governador amanhã vai passar a gente para laranja e deve determinar a data. Nós somos laranja. Vamos passar para amarela. Nós não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Se amanhã nós passarmos para essa nova fase, aí a data que ele determinar é o que nós também vamos seguir para poder abrir o nosso estabelecimento. Provavelmente seria segunda-feira. Sim. Provavelmente. Tá? Ok, obrigado. Mas, geralmente, a gente acaba recebendo as informações do gabinete do governo do Estado no finalzinho do dia de hoje, de quinta-feira, né? A gente vai ter um indicador, né? Do quê? Shopping. Como funciona o shopping? Vai funcionar? Continua funcionando. Hoje continua funcionando com 4 horas de funcionamento. A área de alimentação está fechada. Praça de alimentação não está escrito, né? A gente precisa perguntar também. Praça de alimentação. Ah, é verdade. Só o pessoal pegar lá, eu também. Eu não abri a loja porque eu vi que não tem condição de abrir lá. Não tem movimento. No shopping não tem movimento. As lojas estão abertas. Não, mas o conceito, agora a Paula comentou aqui. Sim. Shopping não está ao ar livre, então não está previsto nesse primeiro momento. Entendi. É o seguinte, eu preciso saber também a respeito de quando a gente vai abrir, a quantidade de gente que pode frequentar, porque eu tenho os funcionários para poder começar a indicar, falar para eles, vocês podem vir, de primeira agora acaba aqueles, os 4 garçons. 40%, esse é o limite. Porque o salão é fechado. O salão é fechado, né? Você falou que tem que ser ao ar livre. Por enquanto, ar livre. Ar livre. A partir de quando a gente pode trabalhar com 40% no salão? Não sei, não tem previsto dentro dessa lei. Né? Na faixa amarela, ele ainda não está incluso. Está incluso. Só quando chegar na amarela, a gente pode trabalhar com 40% no salão. Ar livre. No ar livre. Sem cobertura, sem nada. Tá no meio da rua. Então, nós não sabemos ainda. É esse questionamento que a gente está levando. Só para reiterar, vamos lá. As regras da fase amarela. Ar livre. Não, positivo. Então, vamos lá, gente. Só para reiterar os critérios que estão previstos hoje dentro da fase amarela. Primeiro critério, ar livre. A gente está esclarecendo o que é ar livre. Mas salão, shopping, com certeza não é ar livre. Ok? Segundo ponto, 40% de capacidade máxima. Terceiro ponto, 6 horas seguidas, 6 horas ininterruptas. Sob fracionamento, nós vamos levar para o centro de contingência do Estado também essa possibilidade de fracionarmos em 3 e 3, por exemplo. Okay?
Então, essas são as regras hoje. Nós estamos em contato com o governo do Estado desde segunda-feira, perguntando isso aí. O Centro de Vigilância ainda não conseguiu responder para a gente. E o Centro de Vigilância do Estado, ajudando o nosso Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Mogi, está questionando o governo do Estado sobre isso. Okay? Sobre a questão do ar livre, por enquanto. Na reunião de agora, por isso que foi importante também, nós vamos perguntar também sobre o fracionamento, da possibilidade de fracionamento. Então, nós não estamos locados para isso. A gente não pode trabalhar a respeito. Eu não posso abrir. Continuar do jeito que eu estou, só fazendo a minha entrega das 11 à meia-noite. Porque dia 1º acaba o prazo dos meus funcionários que estão em casa a voltar. Aí, se não voltar, eu sou obrigado a rever outro meio, né? Para poder resolver. Isso eu queria saber. Beleza? Obrigado. Se for considerar ar livre, para quem conhece aí, o restaurante Caipirado lá é só levantar os todos. Ele é coberto, mas ele é só levantar os todos. Pode ser considerado ar livre ali? Não sei, vou voltar a repetir. Nós estamos questionando o governo do Estado para esclarecer o que é ar livre. Sim, mas ali não tem paredes, né? Arthur, vou voltar a repetir a mesma coisa. Nós não temos essa informação de maneira oficial. Okay? Correto. Se nós utilizarmos de uma base interpretativa, que é o que a gente não quer ficar fazendo, a gente aplica a lei do fumo e é a lei do fumo que vai valer. Entendi. Mas não é isso que está escrito no decreto do governo do Estado. Por isso que a gente está pedindo esses esclarecimentos. Entendeu? Então, eu não tenho como responder isso ainda. Tá ok. Obrigado. Mais alguma dúvida? Bom, gente, eu só tenho a agradecer aqui cada um de vocês pelo tempo que vocês se dispuseram para conversar com a gente. Só para deixar o encaminhamento aqui, vou reiterar, nós não somos fase amarela ainda. Se nós nos tornarmos fase amarela, isso deve ocorrer a sua indicação amanhã, sexta-feira, e provavelmente passaria a valer a partir da segunda-feira. Hoje, ao nos tornarmos fase amarela, existem 3 premissas básicas para o retorno do atendimento presencial de bares, lanchonetes e pizzarias e restaurantes, que é ar livre. Precisamos voltar a questionar o governo do Estado para ele especificar e detalhar o que é isso. Segundo critério, máximo 40%. E terceiro critério, 6 horas ininterruptas. Ponto. Nós vamos retornar agora à Prefeitura e vamos definir um faseamento de horários, ou seja, uma segmentação de horários, estabelecendo 6 horas de manhã, tarde, à noite, assim por diante, e voltaremos a fazer essa propositura para cada um de vocês e para quem mais vocês chamarem para a conversa. Ao longo de hoje, até amanhã, até a segunda, até a terça, até a quarta, a gente ainda vai ficar aguardando vocês nos darem eventuais feedbacks sobre protocolos sanitários. Não sei se vocês perceberam, mas na primeira página nós criamos um campo de revisão. Ou seja, esse protocolo ele é o tempo todo revisado. Às vezes a gente exclui determinado procedimento ou inclui determinado procedimento. Ele é perfeitamente revisável. Então, não importa se esse feedback vem hoje, amanhã ou depois de amanhã. Vocês trazem, a gente faz as considerações junto à equipe técnica de vigilância em saúde e revisa o protocolo sanitário. Então, da nossa parte, agradecer a presença de cada um de vocês, em nome do nosso prefeito Marcos Melo, desejar a vocês aí um ótimo dia. Obrigado. Sadal, você não... Só agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso presidente Sadal Sakai, ao vice-prefeito Juliano, o secretário Cimei, a Paula. Paula, muito obrigado. O nosso amigo, né, o Luiz. E agradecer também à TV Câmara também por estar fazendo a cobertura, a transmissão ao vivo. Obrigado a todos.